Convido a todos para abrirem Lucas capítulo 16. Vamos do verso 19 a seguir. Lucas 16, verso 19. E eu gostaria de fazer esta leitura para trazer uma reflexão para então podermos orar, para então podermos elevar as nossas vozes ao Senhor. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou-o: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Ele respondeu: Então eu te suplico, Pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Abraão respondeu: Se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Amém. Dentro deste texto nós temos aqui alguns personagens. Um que tinha um nome, Lázaro, e que havia sofrido muito no decorrer da sua vida e havia morrido. Assim como, e ele era um mendigo, né? Assim como também aquele homem rico, de onde Lázaro comia as migalhas que caía, né, da sua mesa. E nós vemos aqui que esses dois personagens morrem, um vai para o seio de Abraão e outro vai para o Hades. Hades é o termo grego para inferno, sepultura, morte, profundezas, e também é usado como Sheol ou Seol no hebraico. Portanto, Hades é o lugar para onde, de acordo com a palavra, aqueles que morreram sem Cristo vão. Aí você vai dizer: mas aqueles que morreram em Cristo também vão para a sepultura. Só que o termo cunhado no grego para escrever o Novo Testamento, ele trazia meio que um sentido espiritual de profundezas.
não da sepultura física, mas de um lugar provisório, até que este lugar fosse lançado no lago de fogo. Então esse homem rico estava no Hades. E se nós vermos por que esse termo não é simplesmente físico, mas ele fala mais do espiritual do que do físico, nós vamos em Apocalipse capítulo 20, e a gente vê no verso 13, que o mar entrega os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregam os mortos que nele há, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Não tem como essa sepultura no sentido físico, literal, pegar ela e jogar ela no lago de fogo. Então, nós vemos que esse termo Hades é o lugar para onde vão aqueles que morrem separados de Deus. E nós vemos aqui nesse capítulo 16 de Lucas, que este homem rico havia morrido e estava separado de Deus. E eu não digo que ele simplesmente foi para o Hades porque era um homem rico, mas é porque era um homem que não permitiu-se abrir o seu coração ou ter o seu tesouro em Cristo e não em Mamon. Porque Jesus diz: não podeis servir a dois senhores, ou servirá a Deus ou a Mamon, ou seja, aquele que o Deus Mamon é aquele que é o Deus dos bens, das posses, do dinheiro, né? Então nós vemos aqui esse diálogo entre este homem que estava no Hades e Lázaro que estava no seio de Abraão, sendo dividido por um abismo. E ao término deste diálogo, este homem que estava no Hades faz uma proposta para que Abraão enviasse o próprio Lázaro, ou seja, ressuscite Lázaro e mande. Ele conhece lá o meu pai, ele conhece a minha família, mande que ele avise aos meus pais, né? Ou avise ao meu pai, que é a casa paterna, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Eu peço permissão para ler uma carta que vai fazer sentido com o texto que acabamos de ler. O texto mostra dois personagens, uma mãe em desespero e alguém respondendo à pergunta que esta mãe faz. Não vamos citar os nomes, até porque não são daqui, não são conhecidos nossos. São pessoas que vivem em outro país, na América, né, nos Estados Unidos. Contudo, não precisamos dos nomes, precisamos apenas do conteúdo que vamos ler. Uma mãe faz uma pergunta e diz assim: meu filho foi condenado a 15 anos de prisão. Ele está hoje com 20 anos. Não quero que ele fique deprimido ou desista. Há algo que eu possa fazer por ele enquanto estiver na prisão? É uma pergunta de uma mãe em desespero. Nós vimos aqui aquele homem que estava no Hades, trazendo um certo desespero por aqueles que ainda viviam na terra e que muito provavelmente também iriam para o Hades, nesse lugar de espera para o lago de fogo, um lugar de tormento. Quem melhor para responder uma pergunta como essa? Alguém que já teria passado pelo mesmo processo de carceramento, de punição. Então um homem
responde a pergunta desta mãe. Isso não é uma história, um conto apenas, é um fato verídico. São duas pessoas reais. E este homem diz assim: estou em liberdade há 1 ano, após cumprir 22 anos de uma sentença de prisão, que seria perpétua, né? No Departamento Correcional da Califórnia. E digo-lhe, com toda a compaixão que consigo, que a senhora não tem ideia do que o seu filho terá que enfrentar lá dentro. Sendo a depressão, algo que ela mesma havia dito, uma das maiores preocupações. Não há palavras bonitas. É um pequeno texto, são poucas linhas que nós vamos ler. Eu gostaria que quando eu estivesse lendo aqui, você pensasse não apenas numa prisão federal, numa prisão de segurança máxima, mas eu gostaria que você pegasse os seus queridos pais, filhos, irmãos, e transportasse eles para essa situação em relação à prisão que o pecado tem causado. Esse homem diz para essa mãe: não há palavras bonitas para aliviar as suas angústias. Sinto muito. Porque a prisão nos Estados Unidos não foi projetada para ser um refúgio. A prisão do pecado não foi projetado para te trazer um final feliz. Seu filho enfrentará dificuldades e desafios incompreensivelmente estranhos ao mundo livre e experimentará uma solidão verdadeiramente indescritível, especialmente em um ambiente como esse. Mas ele poderá crescer, adquirir conhecimento e maturidade, força física e interior, e desenvolver uma compreensão tão profunda das durezas da vida, que poderá escolher um caminho melhor do que o que ele conhece, ou não, simplesmente não aprender nada disso. Mãe, o que você pode fazer por ele, que seria uma dádiva divina em meio às dificuldades, e contribuiria para o crescimento dele e o desenvolvimento dele, é aceitar as dificuldades como uma realidade. Aceite as dificuldades como uma realidade que são, e encorajá-lo a ser não apenas forte. Aceite as dificuldades, é uma realidade. E eu aconselho encorajá-lo a ser não apenas forte, mas seja de aço, seja de ferro. Diga a ele que você sempre soube que deu à luz um leão, um líder. Deixe-o saber que existe sabedoria a ser adquirida em cada situação que ele enfrentar, e que ele deve analisar tudo, não com medo, mas buscando o que pode aprender com isso. Diga a seu filho, senhora, que você é uma guerreira, e que seu sangue é o sangue dele, e dessa forma você estará sempre com ele. Por mais diferentes que essas palavras possam parecer de você, é realmente a única maneira de suas esperanças e desejos terem o impacto profundo que você deseja neste momento na vida do seu filho. Palavras bonitas e frases clichês de amor e carinho, embora ditas de todo o coração, mãe, eu sei. Mas palavras bonitas e frases clichês de amor e carinho, infelizmente, empalidecerão, enfraquecerão diante da luz ofuscante de uma granada de efeito moral explodindo, de um canhão disparando,
de um alarme soando, de um motim de prisioneiros no pátio da prisão, Senhora. Você fará um bem inestimável à coragem e vontade dele sobreviver, se ele puder apenas se inspirar em você. Uma mãe guerreira, na força, na bravura e no amor, porque, por favor, entenda, ele reside agora e por uma geração vindoura, em um lugar que pode se tornar um campo de batalha em questão de segundos. Portanto, é preciso um certo nível de força mental e física para manter essa constante atenção e estar sempre alerta. E você, mãe, deve ser o aço que afia esse aço dentro dele. Gostaria que você me desculpasse pela imagem que pintei da vida do seu filho, mãe. Mas eu não posso pedir desculpas pelas verdades, por mais duras que elas sejam. Seria viver uma mentira. E mentiras disfarçadas não são o que você e seu filho precisam daqui para frente. Seja corajosa, mãe. Tão corajosa quanto você precisar que ele seja. Ou até mais corajosa do que você precisa que ele seja. O caminho é bem longo e mais difícil do que você possa imaginar. Eu oro pela intervenção do Senhor, mas além disso, desejo a você um coração de mãe que guerreia pelo seu filho. Esta é a melhor coisa que você pode fazer por ele, mãe. A melhor coisa que você pode ser para ele. Que Deus te abençoe, abençoe o seu filho e todos que estiverem com você nesta jornada. É a resposta de um ex-prisioneiro. Por que ler uma carta desta em um culto de oração? Porque a igreja tem que saber, assim como esse personagem fala de algumas frases clichês, né? Ele cita aqui. Eu não quero vir com frases clichês, com algo que soe como uma mentira apenas para você, mas eu preciso trazer verdades. E existe um evangelho triunfalista que prega uma visão distorcida do evangelho, que diz para a igreja que tudo vai dar certo, não tem problema, você nasceu para reinar, não foi para sofrer, a vitória é garantida, Deus não quer que você passe por lutas. Então esse evangelho triunfalista, ele prega a prosperidade, triunfo, e ele vem lá de 2000 anos atrás, quando os fariseus, saduceus, proporam que a vinda do Messias traria um reino triunfalista. E nós temos que entender que esta visão triunfalista do evangelho, do não sofras, você não nasceu para lutar, você nasceu para viver apenas uma abundância de vida, você não nasceu para ser vencido, mas um vencedor, né? Determine sua vitória. Enfim, todas estas frases, se não forem acompanhadas de Deus quer e ordena que os seus filhos o sirvam, ou o sirvam, e sirvam com amor, com dedicação, com resiliência, com sacrifício. Então talvez esse evangelho triunfalista que diz, não, vai dar tudo bem, mas meu filho está no pecado, tudo bem, não tem problema não, a graça vai cobrir. Ah, mas olha como está meu pai, olha como está aquele indivíduo, tombado no vício da bebida, vício das drogas, vício da pornografia, tudo bem, a graça te cobre, venha como está.
O evangelho supostamente triunfalista tem trazido uma visão distorcida do evangelho de Cristo, e esta ótica corrompida está matando as pessoas, em vez de dar a resposta que um homem que estava preso, e nós vamos trazer espiritualmente, como alguém preso no pecado, dizendo: olha, eu vou te dizer uma coisa, mãe. E eu quero dizer, pai, filho, você que tem alguém preso por uma condição pecaminosa, eu quero dizer, a jornada é longa e dura, mas não desista dele, não desista dela. Seja um guerreiro, seja uma guerreira, mas não será fácil. Mas alguns lugares dizem que não precisa de sacrifício, não precisa, posso me manter na minha zona de conforto, posso fazer, sim. Faça o que este homem fez, engordando ali os seus celeiros, mantendo os seus celeiros cheios, se afastando de Deus, vivendo o evangelho da prosperidade, de não sofra mais, da barganha que, se eu nasci um cristão, Deus está compromissado para comigo, e isso tudo tem causado uma distorção no evangelho, e tem levado pessoas a perderem a salvação, e irem para o Hades, que é um lugar de espera para o lago de fogo. E se um dia você que está me ouvindo for para o Hades, não pode ser porque nós não alertamos. Não. É porque você, pelo seu livre-arbítrio, porque Jesus disse: você quer que eu mando alguém que ressuscite para falar com eles? Ei, tem Moisés, tem Elias, os maiores homens, tem os profetas, tem os maiores homens lá que deixaram escritos o evangelho, do Antigo Testamento. E você está me dizendo que um morto vai convencer eles, vai levar eles ao arrependimento? Se eles não ouvem Moisés, se não ouvem os profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. São irreconciliáveis para com Deus, pecaminosos. Eu quero dizer uma coisa para você que pensa que vai viver 200 anos, ou 100 anos, ou vai viver mais 10 ou mais 20 anos. O autor da carta aos Hebreus diz que ao homem foi determinado morrer uma vez, viver e morrer uma vez, e depois disso juízo. E a palavra de Deus nos diz que apenas aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão. E eu quero dizer uma coisa, uma verdade, e eu não quero pedir desculpas também pela verdade, mas se você partir, hoje ou amanhã, você vai para o Hades ou para o seio de Abraão? Você vai para um lugar de espera, de tormento, para então ser lançado no lago de fogo? E a pergunta que eu faço mais ainda: o quanto nós estamos intercedendo, como esse ex-presidiário instruiu que a mãe daquele que estaria indo para a prisão passar 15 anos, disse: interceda por ele, não pare. Mostre para ele que ele tem o seu sangue, e você tem sangue de guerreira. As pessoas simplesmente pegam seus filhos, vão para os clubes, fogem das igrejas e acham que não vão responder diante do tribunal. Cada pai é sacerdote do seu lar. Você que pega os seus filhos, pega as suas crianças, leva para casa, bota na frente de um videogame e nunca faz nada para que eles aprendam um pouco da palavra, não faz nenhum esforço para que estes meninos, crianças, jovens, adolescentes, aprendam algo da palavra, aprendam algo do evangelho e socializem numa comunidade cristã. Saiba de uma coisa: a responsabilidade desses filhos é sua. Não estou dizendo de salvação, mas Deus colocou esses filhos na sua mão para você conduzi-los no caminho do Senhor. E o preço é alto, e eu preciso dizer, e não me desculpo pela verdade, mas eu sinto dizer que tem muitos pais que a qualquer momento está no Hades,
talvez clamando por um toque de água na língua, para livrar do tormento, por não terem feito o que precisava fazer. Por outro lado, existem outros que tudo que precisava ser feito foi feito, mas filhos ingratos, desobedientes, rebeldes à palavra de Deus, estão simplesmente cada vez mais se distanciando. Um dia, no tribunal de Cristo, até o ensino correto recebido em casa, no lar dos pais e na igreja, será colocado em xeque, quando aquele indivíduo chegar e dizer: joguei tudo fora. Mas o ponto que está em apreço é o quanto nós estamos lutando por aqueles que estão presos pelo pecado. O quanto nós estamos fazendo, o quanto nós estamos orando, o quanto nós estamos renunciando e nos sacrificando por aqueles que estão ainda presos no pecado. Gente, se a prisão federal dos Estados Unidos é tão dura como este jovem acaba de dizer, e trazendo estas palavras tão duras a esta mãe, que passaria os próximos 15 anos talvez, tendo que se esforçar contra a depressão, contra o pânico, contra a angústia, contra a tristeza. Gente, será que nós não estamos tendo noção do que é o Hades? Será que nós estamos preocupados com as prisões federais e nos deixando para lá o que é o Hades? Se nós estivéssemos preocupados como esta mulher, o que eu faço pelo meu filho agora, esses próximos 15 anos, será que nós os cristãos estamos perguntando: Senhor, o que eu faço por esse filho rebelde? O que eu faço por essa família rebelde? O que eu faço para essas pessoas chafurdadas no pecado, se afastando cada vez mais de Deus, virando as costas para Deus e indo direto a passos largos para o pecado? O que podemos fazer mais? Achei tão lindo quando ele disse: mostra para ele, aceite as realidades. Aceita, é a realidade, fazer o quê? Não fica jogando, em momento nenhum ele falou: vai, viu o que você fez? Não é isso, aceite. Mas encoraje essa mãe, encoraje esse pai, encoraje esse filho. Isso aqui não é só filho não, isso aqui é qualquer um que você está aí no seu convívio, está no pecado, você está vendo, está se afastando, virou as costas. E ainda vira as costas, ainda justifica: virei as costas para Deus, ainda assim, com razão, vai mesmo, está pertinho do Hades, esse lugar de tormento. Ah não, mas quando eu morrer? Não, a separação eterna de Deus não vem só na morte não, a separação eterna de Deus vem durante a vida, porque quando você parte longe do Senhor, você vai para o Hades, para o Sheol, para o lugar de tormento, para o lugar vazio. Não, mas tem que falar: ô gente, vocês nunca mais vão sofrer, não vai ter problema, não preocupa, vai dar tudo certo. Não, mesmo essa vida que você está levando, está tudo bem. Gente, líderes vão pagar caro por pregarem uma graça falsa. É melhor descer, é melhor sentar. Um evangelho frouxo, de barganha. Não, você vai na igreja, como é que pode você não ser abençoado? Como assim? Aceite as dificuldades, encoraja ele a ser não apenas forte, mas de aço, de ferro. Diga a ele que você sempre soube que deu à luz um leão, um líder. Deixe-o saber que existe sabedoria a ser adquirida em cada situação que ela enfrentar, e que ele deve analisar tudo. E eu convido você a orar por alguém agora, que você sabe que está indo para a prisão.
Só que na prisão federal não. Ou que já está preso. As algemas do pecado. E às vezes nós não estamos em desespero igual essa mãe. Essa mãe em desespero que o filho ia ficar preso 15 anos. E nós de boa, vendo pessoas que amamos chafurdadas, atoladas no pecado. Tudo bem. Será que nós não vamos responder também um pouco, Marcelo, disso? De ver nossos queridos morrerem nas prisões do pecado? Você não vai me ouvir orar agora. É você que vai orar. Por estas pessoas que você sabe que está presa, está na penitenciária do diabo.